Então, a gente vai ver funções, equações e sistemas de equações. Então, primeiro, a função do primeiro grau, ok? Chama-se função polinomial do primeiro grau ou função afim qualquer função de f dos reais nos reais dada por uma lei da forma f de x igual a ax mais b. F de x, que também é chamada de y, é igual a ax mais b. Onde A e B pertencem aos reais e A não pode ser zero. Ok? Se A for zero, y, ou f de x, se reduz a um número, que a gente vai daqui a pouco tratar de função constante. Ok? Então, a gente diz que x é a variável independente, ela independe ela independe de qualquer valor, tá? É a variável independente, x, y ou f de x são a mesma coisa, é a variável dependente. Depende de quem? Do valor de x. Ok? X é aleatório, depende do fenômeno. E y depende de x. Toda função do primeiro grau, ela descreve uma reta. Essa reta, essa função pode ser crescente ou decrescente. No primeiro caso aqui, ó, fazendo uma análise desse gráfico, a gente vê que o B é sempre o ponto aonde a reta toca o eixo dos y, o eixo das ordenadas, também conhecido como eixo das ordenadas. Quando A é positivo, a minha função é crescente, ó. À medida que x cresce, o y também cresce, né? X está aqui, y está aqui, x está aqui, y está aqui. Vai na função, né? E vem o seu valor. Aqui é o valor da função, a variável dependente. Quando A é menor que zero, a reta é decrescente. Ó. À medida que o x cresce, o y decresce, né? Ó. X bem aqui, ó, bem grande, né? Bem maior, por exemplo, ali, ó, do que esse valor aqui. Ó, ficou negativo. Mais para cá, ó. Negativo. Ok? Então, só olhando para a lei de formação de uma função, eu já posso dizer quem é A e quem é B, né? E se ela é crescente ou decrescente. Por exemplo, y é igual a menos 2x mais 3. Ó, eu sei que essa função toca no 3, no eixo dos y, e sei que ela é uma função decrescente. Ok? F de x é igual a x mais 15. X menos 15. Eu sei que ela toca no y, no eixo dos y, lá em menos 15. E eu também sei que A é 1, logo essa função é uma função crescente. Certo? Isso é o que a gente pode determinar olhando para uma função do primeiro grau. Então, associada a uma função do primeiro grau, a função do primeiro grau, ela descreve um fenômeno global. Ah, o deslocamento de um móvel. Isso aqui representa o deslocamento de um móvel. A função, ela me descreve todo o fenômeno. Já a equação, a função é um fenômeno global. A equação é um fenômeno local. É num determinado ponto. Ah, eu quero saber, aqui é t, que varia em segundos. Aqui é a velocidade do móvel em função do tempo t. Ah, eu quero saber a velocidade do móvel 10 segundos após a sua partida. Ops, ó, então, aqui é o 10, é local, né? É uma só velocidade, ok? Eu vou tirar essa parte negativa aqui, ó, do gráfico, para ficar mais coerente com velocidade, né? Eu coloquei velocidade. Eu vou mudar um pouquinho aqui para ficar mais coerente com a situação. O móvel partiu do zero.
Quero saber a velocidade dele em 10 segundos após a sua partida. Ó. É aqui, uma determinada V de 10. Pronto. Tá? A equação, ela sempre me descreve o fenômeno no ponto, é particular a questão, né? Já a função, que não é aquelas ali, descreve todo o fenômeno. Então, a equação do primeiro grau, ela representa a igualdade, né? Ó, notem que y é igual a x mais b. Quando y é igual a zero, quando eu tenho, não necessariamente igual a zero, quando eu tenho a minha expressão igual a um determinado valor, eu tenho uma equação. Quando eu tenho em função da minha variável independente, eu tenho a própria função. E quando eu tenho igual a um valor, eu tenho a equação. Tá? No caso, igual a zero ali, ó, eu vou mostrar exatamente aonde a minha função toca esse eixo aqui. Tá? Aí eu vou encontrar a raiz da função. Ok? Estão entendendo o que eu estou falando? Todo mundo? Onde A e B são números reais e A diferente de zero. Né? Lá da função já vem o A não pode ser zero. Notem, né? Senão o B também é zero. Ok? Um exemplo. Agora um exemplo de aplicação de uma função do primeiro grau. Uma equação do primeiro grau, né? A gente está na equação. Ó, isso está na apostila, tá? Só não lembro qual é o exercício. Diz assim, ó, as idades de 3 irmãos somam 99 anos. Sabendo-se que o mais jovem tem 1/3 da idade do mais velho e o segundo irmão tem a metade da idade do mais velho, qual a idade do irmão mais velho? Então tem uma muito parecida numa prova que tem aí na apostila também, depois eu faço com vocês. Notem o seguinte, as idades de 3 irmãos somam 99 anos. Sabendo-se que o mais jovem tem 1/3 da idade do mais velho. Ó, a idade do mais jovem está atrelada à idade do mais velho. E o segundo irmão, o irmão do meio, ele tem a idade do mais... Ele tem a metade da idade do mais velho. Também está atrelado à idade do mais velho. Qual a idade do irmão mais velho? Então eu faço isso da seguinte forma. Eu pego e digo que x é igual à idade do irmão mais velho. Porque todas as outras idades estão atreladas à sua idade, não é verdade? Ok? Aí, qual é a idade do primeiro irmão? Mais novo. Qual é a idade do irmão? Do irmão mais novo. Ele próprio fala ali, ó. O mais jovem tem 1/3 da idade do mais velho. Então, é 1/3 de x, que eu posso escrever como 1/3 vezes x, que é, ó, o denominador de x é 1, 1 vezes x é x, 3 vezes 1 é 3, x sobre 3. O segundo irmão, escrever o segundo irmão. O segundo irmão, ele tem a metade da idade do irmão mais velho. Ou seja, 1/2 de x, que a gente já sabe que vai dar x sobre 2. Certo? E no começo, ele fala que as idades dos 3 irmãos somam 99 anos. O mais novo, a idade do mais novo, acrescida da idade do irmão do meio, acrescida da idade do irmão mais velho, dá 99 anos. Pronto, aqui eu já equacionei o problema. Ele ainda não está na forma de uma equação do primeiro grau, né? Eu precisaria, coloco 99 para cá, reduz todos esses termos, aí deixa x dividido por alguém menos um outro valor, ou mais, né? Menos um outro valor igual a zero. Mas eu não preciso fazer isso. Eu preciso, na verdade, descobrir o valor de x. E a gente sabe que é uma equação do primeiro grau, certo? Ok? Por que do primeiro grau? Porque o expoente aqui, ó, é 1. Tá?
E aí? Como é que eu faço isso? Ah, que bom, falou, ó, tira o MMC, né, entre os denominadores, é uma boa. Então, quanto é que é o mínimo entre 3 e 2? É 6, eles são números primos entre si, eu posso só multiplicar os dois direto, certo? 6 e 6. Tá? Aí, ó, 6 dividido por 3, 2. 2 vezes x, 2x, mais 6 dividido por 2, 3. 3 vezes x, 3x, mais 6 dividido por 1, 6 vezes x, 6x. 6 dividido por 1, 6. 6 vezes 99. 6 vezes 9, 54. Foi 5. 6 vezes 9, 54. Com 5 dá 59, né? 594. Ó, não preciso mais de denominadores, certo? Pessoal, eu posso riscar, porque eu podia botar esse cara multiplicando aqui, esse cara multiplicando aqui, e também iria simplificar, né? Eu só posso fazer isso quando eu faço o mínimo dos dois lados, tá? Se eu fizer de um lado só, tem muita gente que é acostumada a fazer de um lado só. Aí depois eu tenho que mandar aquele número multiplicando. Entenderam o que eu falei? Então, agora eu tenho uma equaçãozinha simples, ó. Que eu vou resolver para cá, ó. Acho que fica melhor para vocês, né? Ó, 2x mais 3x é 5x. 5x mais 6x é 11x. Igual a 594. X é igual a 594 dividido por 11. X é igual. Vai dar, vamos fazer aqui, 594 dividido por 11. Ó, aqui vai dar 5, coisa linda, ó, 5 vezes 11 dá 55. Subtrai, né? Baixa esse 4 aqui, ó, e aqui dá 4, ó, 4 vezes 11 dá 44. Acabou a continha. 54 anos tem o irmão mais velho. Ok? Então, esse é um exemplo de aplicação de uma equação do primeiro grau. Tá? E tem muito parecido numa prova. Depois que eu expor o conteúdo, a gente vai pegar a nossa apostila e fazer as questões do CBO. CFO, desculpa. Ok? Todo mundo entendeu? Vamos dar um sorriso quem entendeu então. Vamos lá, pô, vamos sorrir. Isso, daqui a pouco vai ter até um som aí para melhorar tudo. Ó. Hoje vai dar rolo. Os pedagogos estão ali, né? Então, outra ferramenta fundamental para a matemática, tá? Os sistemas de equações do primeiro grau. Um conjunto de equações do primeiro grau, né? Equações simultâneas do primeiro grau. O sistema de equações do primeiro grau é um conjunto de equações. Vocês estão copiando? Não? Se não, ó, professor, espera, tá? Vocês vão controlando aí. Pede para esperar, eu espero. Então, um conjunto de equações do primeiro grau é um conjunto de equações, um sistema, tá? No começo. Todas de primeiro grau, cuja solução satisfaz todas essas equações simultaneamente. Algumas equações, geralmente duas, tá? Com mais de duas, a gente trata com um sistema linear, e aí a gente vai mais à frente estudar eles em particular, esses tipos de sistemas. Na maioria, são duas equações com dois valores desconhecidos. Tá? Vamos ver um exemplo, que também está na nossa apostila. Ó, ele fala assim, um livreiro vende num dia 3 exemplares de língua portuguesa e 7 de matemática, recebendo R$ 3.240. No dia seguinte, vende 2 exemplares de língua portuguesa e 5 de matemática, e então recebe R$ 2.260. Qual é o preço de cada um desses exemplares? Esse é um exemplo de sistema de equações. O procedimento é basicamente o mesmo, eu equaciono os dois, né? Até aí. Depois a gente vai ver alguns métodos para se resolver sistemas, tá? Então, vamos equacionar. Ó, e vamos também fugir um pouco do X, né? O livreiro vende língua portuguesa, vamos colocar P é o livro de língua portuguesa. Ok? Quem gosta de X usa X, tá? X e Y, né? P. E M é o livro
de matemática. Aí vamos à equação. A primeira, um livreiro vende num dia. Queridos, P é o preço do livro de português, tá? Vou colocar preço aqui entre parênteses. Ó. Esqueci de especificar isso no começo ali, né? O preço. Então, 3 exemplares de língua portuguesa. 3P. Mais 7 exemplares de matemática. 7M. Isso dá, ele arrecada 3.240. Pode esquecer o vírgula 00. Porque é vírgula 00, né? Claro. No dia seguinte, ele vende 2 exemplares de língua portuguesa, mais 5 de matemática, 5 exemplares de matemática, recebendo 2.260. E ele pergunta qual é o preço de cada um desses exemplares. Ó, aqui eu tenho um sistema de equações. Ok? Então, para se resolver um sistema de equações, eu tenho 3 métodos. 2 são muito usados. O terceiro, eu poderia até começar essa conversa dizendo que eu tenho 2 métodos, tá? O terceiro é o método da comparação, que praticamente não se usa. Os outros 2 são muito usados e muito importantes. Um deles chama método da substituição. E o outro chama, isso tem no material, tá? Método da adição. Soma direta também, a adição, soma direta. Vou pegar um sistema bem simples, tá? Um sisteminha bem simples para mostrar isso para vocês. Ó, 2 números cuja soma dá 10. E a diferença dá quanto a diferença? Fala, querida, quanto que dá a diferença desses 2 números? A soma dá 10 e a diferença dá quanto? 2? Boa. A diferença dá 2. Vai, então vamos de cabeça. 2 números que quando eu somo dão 10 e quando eu subtraio dão 2. Oi? 6 e 4. Perfeito? A gente já sabe até a resposta. Né? Tudo bem? Todo mundo entendeu que dá 6 e 4? Todo mundo entendeu? Tá. Então eu já sei que a solução desse sistema, vou botar aqui no cantinho, é x6 e y4. É um par ordenado, tá? Os métodos. Primeiro, o método da substituição. Substituição, que é aquele que a turma aprende na escola. O outro, a gente também aprende na escola o outro, claro. Mas assim, ó, esse aqui o pessoal aprende, acaba gostando mais e usando mais, tá? Só que provavelmente, quando cai na prova, cai aquela situação em que usando esse aqui, o da substituição, é mais difícil de fazer. Tá? Então vamos começar com esse método. Eu pego e isolo uma das incógnitas, x ou y. Já que tu propôs, escolhe. X. Então vou isolar nessa daqui, tá? Não, vou isolar na de baixo. Por que eu vou isolar na de baixo? Porque eu vou evitar o sinal negativo, tá? Ó. Mas né, isso também não é regra, né? X é igual a 2 mais y. Ó, isolei x, né? Eu passei o y aqui para o outro lado, ok? Eu somei o y no outro lado. Perfeito? E agora, como eu tenho uma expressão para x em função do y, eu substituo aqui, ó, no x na outra equação. Fica assim, ó. Vou primeiro botar a equação aqui, ó. X mais y é igual a 10. Então, ó, por isso aqui, né? X, 2 mais y é igual a 10. Então, y mais y dá 2y, é igual a 10 menos 2. Então, 2y é igual a 10 menos 2, é 8. Então, y é igual a 4, ok? Achei que o y vale 4, venho aqui, ó, x é igual a 2 mais 4, que é o y. X é igual a 6, ó, e está aqui o esperado, né? Certo? Todo mundo lembra desse método?
Lembra, né? Esse fica gravado. Se resolve muitos por esse método, tá? Mas na época que a gente aprende isso, os que a gente resolve são mais para esse método mesmo, né? Depois é que a gente vê o método da adição, que aquele ali a gente vai fazer por adição. Como é que é o método da adição? Ó, o sistema está aqui, x mais y igual a 10, x menos y igual a 2. Eu preciso ter dois quesitos cumpridos, já prontos antes de começar o método da adição. Quais são eles? Primeiro, eu preciso que os coeficientes de uma das incógnitas sejam iguais. Eu tenho um aqui, é igual. Um aqui e menos um aqui é contrário, né? Mas eu também preciso que eles tenham sinais contrários, então dá até para fazer um quesito só, mas é melhor falar dois para todo mundo entender bem direitinho. Ó, eles precisam ter mesmo coeficiente, sinais contrários, isso já acontece aqui, estão vendo? O coeficiente é 1 do y e o coeficiente do y aqui também é 1. E os sinais são contrários, certo? Então aqui, ele já está pronto, por isso que ele é tão simples assim. Ó, eu pego e somo as duas equações. X mais x, 2x. E mais y menos y, opa, já era. Tá? 10 mais 2, 12. Ah, se 2x é igual a 12, x é igual a 12 dividido por 2, x é igual a 6. Ó, encontrei o valor de x. E aí eu pego uma das duas equações, por favor, peguem sempre aqui só tem números positivos, se isso for possível, claro. E substitui, ó. Depois de pegar a manha desse aqui, a grande maioria das pessoas faz por adição. Tá? Deu para entender? Ou como funciona, né? Porque dificilmente vai acontecer de cair desse jeito. Às vezes dentro de um problema, no final do problema chega um sisteminha e daí ele é assim um sisteminha simples. Olha aquele ali. Sim. Ah, se ele tiver... aí a gente vai estudar em sistemas lineares. Quando ele tem mais variáveis do que equações, ele é indeterminado, né? Porque uma vai estar sempre em função da outra. Se eu tenho duas equações e 3 variáveis, o que vai acontecer? Uma variável vai ter que ficar em função de uma dessas ali. Por exemplo, eu tenho x, y, z. Uma delas vai ter que ficar em função de x ou de y, z vai ter que ficar em função de x ou de y, ou x vai ter que ficar em função de y ou de z. Porque eu tenho menos equações do que variáveis. Mas isso a gente vai estudar em sistemas lineares. Se tivesse uma constante ali no meio. Jogava para o outro lado. Para o outro lado da igualdade. E operava com o número que está lá. Tá? Agora, por exemplo, olha ali, ó. Se eu quiser fazer por substituição. Esse aqui, mas eu quero fazer por substituição. Eu não vou resolver por substituição, mas se eu quisesse, olha só o problema que eu crio. Isola um dos dois. Ó, pode escolher, qualquer um dos dois vai ser pepino. Isola aqui, ó, o P, por exemplo, como é que vai ficar? 2,260 só mentalmente, menos 5m sobre 2. E joga lá no lugar do P. Se eu fizer tudo bonitinho, direitinho, eu vou chegar na resposta também, tá? Só vou demorar um pouquinho mais, certo? Por adição, tá ali. Primeira coisa que eu olho, um número é múltiplo do outro? Aqui, né? Claro, sempre nas incógnitas. Não. Ok? Esse é piorzinho ainda, tá? Aí, eu escolho ali, ó, vou eliminar o P, certo? A manha, o detonado do jogo é o seguinte, ó. Inverte, ó. Esse aqui eu vou multiplicar por 2, essa equação, inverti, ó. E essa equação eu vou multiplicar por 3. Agora olha para o sinal, é igual? É, então bota um deles negativo. Escolhe esse negativo. Pronto, ó. Olha só o que vai acontecer quando eu fizer essa multiplicação. 3p vezes menos 2 dá menos 6p. Mas tem que multiplicar todo mundo, né? Mais vezes menos dá menos. Eu já botei mais ali, ó, apressadinho. 7 vezes 2 dá 14m. Igual. Agora vai. 2 vezes 0, 0. 2 vezes 4, 8. 2 vezes 2, 4, e 2 vezes 3, 6, só que é negativo, né?
A de baixo, ó, 6P, estão vendo aqui, ó, o P já era. Tá? É sempre do mesmo jeito. 3 vezes 5, 15, ó, já vai sair na hora, olha só. O cara que bolou, isso aqui é de um concurso, só tirei ali o concurso que não interessa, interessa o CFO. Olha só, o cara que bolou a questão, ele já pensou assim, ó, o que fizer por substituição vai sofrer. O que fizer por adição já vai chegar na hora. E é sempre assim, quando já faz, abre aqui o baúzinho, né, a chavezinha aqui, ó, pega essa inversão, tu já vai sair na resposta. Não estou dizendo que vai ser sempre assim, mas na maior parte deles tu já sai na resposta. Tá? Porque ele quer que tu dê aquela arrancada ali, né? Eles querem que tu tenha raciocínio lógico bom. Por isso que colocaram também a disciplina de lógica, né? Então agora vai, 3 vezes 0, 0. 3 vezes 6, 18, foi 1. 3 vezes 2, 6 com aquele 1, 7. E 3 vezes 2, 6. Ó. Então, passa a régua e soma. Ó, P já era, certo? Menos 14M com mais 15M dá M. Esse é o preço do livro de matemática. R$300. Ô, tá caro, hein? Se o de português ganhar, é mentira. Tá errado o gabarito, isso. Boa, gostei. Então, o livro de matemática custa R$300. Quanto custa de português? Escolhe uma equação, né? Pegar essa daqui, que daí eu vou dividir por 2, ó. Pega essa equação aqui, ó, e acha aqui o valor do livro de português, ó. 2P mais 5 vezes 300, que é o livro de matemática, é igual a 2.260. 2P mais 1.500, né? É igual a 2.260. 2P é igual a 2.260 menos 1.500. 2P é igual a que vai dar 760, né? 760. Claro, esse exercício está correto. P é igual a 760 dividido por 2, que vai dar 380. Então, por isso que o exercício está certo. Não está errado. O livro de português... o livro de português tem muito mais letras, né? Não sei não, hein? Não sei não, hein? Sua matemática superior é capaz de matemática ganhar quantidade de letras. Confere o gabarito, né? Tem na apostila daí. Mas é isso, sim. Se ele fosse múltiplo, daí multiplicava só. Claro, se fosse assim, ó, boa. Se eu tivesse um sistema assim, ó, x mais... Opa. Por 2. 4P em cima. Só multiplicava de baixo por menos 2, né? E já... Ó, se fosse assim, fosse um sistema assim, 4x mais 8y igual a 10, e aqui fosse 2x, por exemplo, mais 3y igual a 5. Eu pegava, ó, quero eliminar o x, né? Eu pegava e multiplicava somente essa por menos 2, todinha. Estão prestando atenção aqui? São sinceros. Isso é bom, né? Ó, se fosse um sistema assim, ó, eu só multiplicava essa de baixo por menos 2, porque aqui são múltiplos, tá vendo? Aí, ó, menos 4x, quando eu somasse já acabava o x. Entenderam? Todo mundo? Eu não precisava mexer na de cima. Tá, querida? Se fosse no y também, tá? E não precisa ser múltiplo aqui, só numa delas eu preciso que sejam múltiplos para usar desse artifício, né? Tá ok? Entenderam direitinho? Beleza. Então, tá aí um exemplo de, olha, sistemas de equações. O que a gente está vendo aqui, ó, de todas as provas é o que mais caiu, tá? O que mais repetiu o conteúdo foi isso. O que a gente vai ver ainda, né? Ainda tem mais coisas para a gente ver. Então sigamos. Agora, a equação do segundo grau. A equação do segundo grau, ela tem aquela forma ali.
ax² mais bx mais c igual a zero. A, B e C pertencem aos reais. E A é diferente de zero. Ó, notem que se A fosse zero, sumia isso aqui, né? E eu voltava para o caso que eu acabei de estudar, a equação do primeiro grau. Tá? Aquela lá era do primeiro grau porque tinha x1 ali, o maior expoente de x era 1. Essa é do segundo grau porque o maior expoente de x é 2, ou seja, vão ter até dois valores que vão verificar essa igualdade aqui, ó. Sempre numa equação, podem ter até 2 valores, tá? Vocês lembram da equação do segundo grau? Fórmula resolutiva, né? Ó, para a resolução de uma equação de segundo grau completa ou incompleta, essa é dita equação de segundo grau completa. Ela tem B e tem C. A ela sempre tem que ter, né? Só não pode ser zero, tá? Mas sempre vai ter que ter A. Ela tem B e tem C. Ela é completa. Existem as incompletas. As incompletas são dois tipos. Quando B é igual a zero, ela se resume a essa forma aqui, ó. ax² mais C igual a zero. E eu tenho quando C é igual a zero, ela se resume a essa forma. ax² mais bx igual a zero. Todas elas, tanto as completas quanto as incompletas, podem ser resolvidas pela fórmula geral de resolução, fórmula resolutiva, ou conhecida no Brasil por fórmula de Bhaskara, tá? No Brasil, isso é cultura brasileira, deram esse nome para ela. Bhaskara é um matemático hindu que fez trabalhos com equações do segundo grau, mas não foi ele que enunciou essa fórmula, não. Aqui a gente chama de fórmula de Bhaskara, tá? Todo mundo lembra? Essa não tinha no formulário, tá? A Bhaskara não tinha. Ah, mas a Bhaskara... Todos vocês lembram? Todo mundo lembra? É, né? Você não lembra, faz um exercício de Bhaskara e já vai lembrar, né? Que isso a gente vê exaustivamente na escola, tá? Menos B, mais ou menos, alguns botam ali dentro da raiz o delta, né? E depois faz o delta separado, B² menos 4AC, sobre 2A. O delta, esse delta, a letra grega delta, né? Que é B² menos 4 vezes A vezes C, ele também é chamado discriminante da equação. Ele te dá informações importantes sobre essa equação. Quando o meu delta for um número negativo, a minha equação não possui raízes reais, lembram? Raiz quadrada de número negativo, não existe, né? Existe lá na esfera dos números complexos, que a gente não vai estudar. Quando o delta é zero, as duas raízes da equação são iguais. E quando o delta é maior que zero, elas são diferentes, tá? Aí quando o delta é zero, ela tem duas raízes. Só que a gente diz que só tem uma, porque elas são iguais, mas... sendo bem criterioso, existem duas, é que a multiplicidade da raiz é 2. Isso a gente estuda em polinômios, que não cai na nossa meta. Que bom, um pouquinho menos, né? Ok? Então, esta fórmula também é conhecida como fórmula de Bhaskara. Tá faltando acento ali, Bhaskara tem acento. A equação do segundo grau é um caso particular, né? Ó, uma função de segundo grau, ela descreve uma parábola. Eu já vou mostrar para vocês a parábola ali e tal. A equação é particular, ó. Quando eu resolvo ax² mais bx mais c igual a zero, eu estou encontrando esses valores aqui, ó. As raízes da equação. Tá? É particular, 2 pontos, até 2, né? Pode ser 1 ou pode até não ser nenhum. Já quando eu estou estudando a função, eu estou estudando o fenômeno por completo, tá? O que muda? Muda que aqui na igualdade eu tiro essa constante e coloco uma variável dependente. Dependente de quem? De x. F de x. Ou y, tá? Y e f de x são a mesma coisa. Elas são definidas sempre dos reais nos reais. O gráfico. Ela também é conhecida como função quadrática, tá? O gráfico de uma função quadrática é uma curva denominada parábola.
ok? O sinal do coeficiente A determina a concavidade da parábola. Isso aqui é importante, ó. Eu não preciso saber desenhar a parábola não, bonitinho e tal. Eu preciso saber analisar a parábola. Isso eu preciso. Então, assim, eu vou direto aqui, ó. Quando eu tenho o meu A positivo, maior que zero, eu tenho uma parábola com concavidade voltada para cima, certo? Aqui no caso, eu tenho o ideal, que é um delta. Não, é o ideal que eu digo para mostrar, né, para o aluno. Um delta maior que zero, duas raízes reais e diferentes. A parábola é assim, sorrindo, né, feliz. Por quê? Porque A é positivo. Tá? Já, quando A é negativo, eu tenho uma concavidade voltada para baixo. Olha, isso aqui é muito estudado, muito mesmo, porque isso modela situações cotidianas. Lucro, curva de demanda, curva de oferta. Então, a gente precisa entender bem isso. Vocês vão ver depois com os exercícios, que é muito importante a gente entender isso, tá? Se eu continuasse essa parábola, ela ia tocar aqui no Y. E se eu continuasse, ela também ia tocar no Y. Esse ponto que ela vai tocar no Y é o C. Assim como na do primeiro grau, o termo independente, aquele que não depende de ninguém, é onde toca Y. Na do segundo grau, o termo independente, que lá era B, né? Aqui é C. Desculpa, só aqui é C, é onde toca o eixo dos Y. Essa daqui, por exemplo, ó, ela toca no zero, porque ela não tem C. Ó, ela seria assim, ó. Opa. Ó. Uma raiz é zero, sempre dessa daqui. Depois, quando a gente for resolver, tá, eu vou falando para vocês isso. Mas uma raiz é sempre zero, e é o ponto onde toca o eixo dos Y. Ficou meio esquisito o desenho, mas deu para entender? O vértice da parábola. Essa fórmula, eu vi provas que foram dadas, foi dada, tá? Isso é muito importante, ó. O vértice de uma parábola. É um ponto notável que a gente fala da parábola. Quando eu tenho um A negativo, a concavidade voltada para baixo, a minha parábola tem um ponto de máximo e ela acontece exatamente no vértice, ó. Esse aqui é o ponto de máximo, vem aqui. E aqui é o valor desse máximo. O ponto crítico, quando acontece, é aqui, no X. E o valor é aqui, no Y. Esse é o vértice da parábola. Por exemplo, isso aqui é uma curva de lucro. Eu quero que o lucro de uma empresa seja máximo, não é verdade? Então, ó, eu tenho que achar onde que o lucro vai ser máximo. Aqui no vértice. Tá? Ah, se o A for maior que zero, se a concavidade for voltada para baixo, ela tem um ponto de mínimo daí. Ok? E ele também acontece no vértice da parábola. E o vértice de uma parábola são duas fórmulas prontas. Eu tenho métodos alternativos para encontrar isso, claro. Mas se eu lembrar das fórmulas, ótimo, melhor ainda. Tá? X do vértice é menos B sobre 2A. Y do vértice é menos delta sobre 4A. Na verdade, eu preciso lembrar dessa. Porque sabendo o X do vértice e jogando na função, na lei de formação, eu acho o Y do vértice. Eu não precisava dessa fórmula, tá? Aí, o método alternativo é o seguinte. O X do vértice, olhando aqui para as duas, o que dá para... O que dá para cogitar, mais ou menos assim? O que é esse X do vértice? Ele está bem no meio, não tá? Das raízes? A olho assim, a gente não vê que ele está bem no meio das raízes, né? Ele é a média entre as raízes. Ah, se uma raiz for 2 e a outra for 4, a solução daquele. 4 mais 2, 6. Dividido por 2, 3. O vértice vai estar bem no meio, no 3. Entenderam? Então, se eu não lembrar das fórmulas e se elas não forem dadas, eu posso fazer isso sim, tá? Tem uma situação que eu não vou poder fazer, que aí não tem jeito. Muitas vezes eles dão essa situação na prova. Ah, obriga, ó, o boneco vai ter que saber. Ou então vai ter que olhar lá no formulário. É quando o delta é negativo. Que daí, quando o delta é negativo, essa parábola, ela vem para cá. Ela não toca. Se ela for para baixo, ela vem para cá, ó. Ela não toca. E aí, eu não tenho as raízes. Aí eu tenho que saber a fórmula para calcular. Tá? Algumas situações acontecem desse jeito. Mas, como olhando a prova, a gente vê que são questões boas, assim, ó, são questões que eu tenho que saber raciocinar. Tem que conhecer o conceito, não tem que ficar fazendo muito nhenhenhé, tem que conhecer o conceito.
Como da derivada, por exemplo, se eu conheço o conceito de derivada ali, eu faço aquela questão na boa, tranquilo. Acho que as situações que vão acontecer, a gente pode até depois tentar fazer por métodos alternativos, é com média das raízes e tal. É mais com raciocínio, tá? Disso aí, quanto a isso, a gente tem que bater palmas. Pelo menos para o que aconteceu até agora. É mais com raciocínio, não é muito questão trabalhosa, não. Ficar fazendo conta, como é vestibular do ITA, do, sei lá, ESPM, é muita conta. Tudo bem? Deu para entender direitinho? Tá? Quer dizer, para entender, né? Para ter uma noção. Agora faz alguns exercícios, tem uma noção um pouquinho melhor. Aí faz um monte de exercício e fica bem. Tá? Da aula passada, todo mundo já fez todos. O silêncio, ele é perigoso. Não, tudo bem, tudo bem. A minha função é cobrar, né? Beleza? Então, vamos fazer, não vamos... espero que não, mas a gente não precisa ir lá e detonar um cartão de crédito para ver que depois não vai conseguir pagar esse cartão de crédito porque é juro composto, né, meu Deus? Então não vamos deixar acumular muita matéria porque isso é juro composto também, hein? Depois não dá conta, né? E aí é parte o apavoramento, tá? E aí sob pressão, apavorado, a gente não faz nada. Apavorado é difícil fazer alguma coisa legal, né? Então, exemplos agora de aplicação disso que a gente viu, tá? Então, esse primeiro exemplo, o lucro L de uma determinada empresa é dado pela relação L é igual a receita menos o custo. Eu peguei esse exercício porque ele tem a definição de lucro. Essa definição vocês têm que saber, tá? O lucro é a receita menos o custo. Quanto é o arrecado, não é verdade? Menos aquilo... eu vendo picolé na praia, eu gasto R$1 para produzir o picolé, eu vendo o picolé por R$3. O meu lucro é de R$2, ok? A receita menos o custo. Perfeito? Isso é padrão, cai bastante, tá? Então, aí eu tenho as curvas que representam a receita e tenho as curvas que representam o custo. Aí determine a produção P para a qual o lucro é máximo. E na letra B eu quero o valor do lucro máximo, ou seja, ele quer o vértice. Ele quer aqui a produção P para a qual o lucro é máximo e a B o lucro máximo. Olha só, como ele pede máximo, isso me remete ao quê? A parábola é com concavidade voltada para baixo. Então, quando eu começar a fazer as contas, se isso não der uma concavidade voltada para baixo, eu tenho que sacar, eu fiz alguma coisa de errado, né? Tudo bem? Deu para entender? Vamos fazê-lo então. Volto a ressaltar, ele foi muito camarada, porque ele deu o conceito de lucro, tá? Isso não é comum, não. Mas aí a gente vai ver por que ele foi tão camarada dando o conceito de lucro. Olha só, então, conforme o próprio exercício, né, o lucro, ele é em função, depende da produção P, o lucro é em função da produção também. E ele é a R de P, a receita, menos o custo em função da produção. O lucro em função da produção é igual, esse é o exercício, o exemplo 1, né? Ó, a receita é 1000P menos P quadrado. Menos o custo que vai vir agora, tá? Esse menos vai afetar todo mundo que vier aqui. P ao quadrado mais 40P mais 300. Ó, L de P é igual 1000P menos P ao quadrado, menos P ao quadrado, menos 40P, menos 300. Esse sinal negativo aqui me informa o oposto do que vier. L de P igual. Vamos reduzir os termos semelhantes. Aqui é 40P, tá? Ó, menos P quadrado com menos P quadrado é menos 2P quadrado, perfeito? Tá, vocês são bons. Ó, menos 40P mais 1000P, isso dá mais 960P, ok?
menos 300. Ó, tá aqui, ó. Esta é a função lucro. Ok? Aí, a gente tem lá na fórmula assim, né? Ó, então, primeiro, isso aqui é para uma análise. Eu não sei se vai acontecer o que eu vou desenhar aqui, tá? Ó, suponhamos que seja assim, ó. Essa curva é assim, né? Quando eu digo eu não sei se vai acontecer o que eu estou desenhando, porque eu não sei se ela tem duas raízes aqui assim desse jeito, entenderam? Tá? Ela pode estar ela pode estar diferente, né? Olha só, então, aí aqui tem um ponto onde tem um máximo e eu estou no caminho correto, né? Por que eu estou no caminho correto? Eu tenho uma parábola com concavidade voltada para baixo, ok? Tá, isso aqui ó, é o x do vértice, aqui é o y do vértice, certo? Então, transportando para o nosso exercício, é um P do vértice, né? É uma produção do vértice dessa parábola, certo? Que é menos B sobre 2A. Aqui não precisa do parênteses. Menos B sobre 2A. Ah, então vamos lá. Quem é B? Menos 960. Sobre 2 vezes o A, 2 vezes o menos 2. Ok? Tá todo mundo entendendo? Sim? Ó, o A da funçãozinha é menos 2, o B é 960 e o C é menos 300. Tá? Sim, eu só estou procurando aqui a maquininha para passar aqui. Ó, como eu tenho uma parábola com concavidade voltada para baixo, porque o A é negativo, tá nesse formato aqui, né? Tá? Então tem um ponto aqui, ó, onde o valor é máximo. E esse ponto é que eu quero encontrar, que é o meu x do vértice, né? Quando a parábola está em função de x, a função está em função de x. E x do vértice, ó, é menos b sobre 2a. Tá? É uma fórmula pronta, né? E ela é dada, tá? Eu vi lá, teve uma prova, fórmulas, eu posso até abrir as provas para mostrar para vocês. Teve umas duas que não tinha formulário, mas eu não sei se não tinha mesmo, ou se não foi, ou não estava anexo na folha que eu baixei da prova. Então 2013 não tinha mesmo formulário. Tá, mas a última também não usou tanta fórmula assim. Mas, então vamos partir do pressuposto que não tem formulário, beleza? Porque a última não teve, tá certo? Tudo bem? A nossa caminhada fica mais árdua, né? Tá? Porque tem algumas fórmulas que vou ter que saber. Tipo Bhaskara, né? Já é uma. Tá? Então, mas a gente vai tentar fazer sem a fórmula, tá certo? Já vamos tentar fazer isso daqui a pouquinho. Menos 960 sobre menos 4. Ó, notem que isso aqui vai dar positivo. Aí, ó, 4 vezes 2 é 8, para 9, 1. E 4 vezes 4 é 16, ó. A produção máxima, eu não sei se tem unidade para essa produção, deixa eu só ir voltar para o exercício. A produção P para a qual o lucro é máximo, sabendo que depende da produção P, não. 240, essa é a produção para a qual o lucro é máximo. Vocês estão entendendo esse exercício? Todo mundo? Tá. E na B, ele pede o lucro máximo. Aí, para o cálculo do lucro máximo, eu posso fazer delta, tá? Ou substituir o valor na função. Eu vou usar a fórmula, tá? Ó, agora é L do vértice, né? O lucro em função do vértice. O lucro do vértice é menos delta sobre 4A. E aí eu tenho que calcular delta, ó. Notem aqui, menos delta sobre 4A, tá? Como que eu calculo delta? Delta é igual a B ao quadrado menos 4 vezes o A vezes o C. Delta é igual a B ao quadrado, 960 ao quadrado, nossa, menos 4 vezes o A, que é menos 2, vezes o C, que é menos 300. Delta é igual a 960 ao quadrado. Vamos fazer mais rapidinho isso aqui, né? Ô, gurizão. Quanto? 921 e 600.
Menos com menos dá mais, com menos dá menos. 4 vezes 2, 8, 8 vezes 3 dá 24, 2.400, né? Quanto que dá? 919.200. Ó, menos delta, menos 919.200 sobre 4 vezes o A, que é menos 2, ó. Então fica menos 919.200. Deixa eu arrumar um número que está muito feio. Dividido por menos 8. Isso aqui fica mais 114.900. Pronto. Tenho aqui a produção que me dá lucro máximo e o valor do lucro máximo. Tem na apostila? Bateu bonitinho? A resposta? Difícil? Vamos lá, difícil? Não, se não lembrar a fórmula, é. Se não lembrar a fórmula, é. Mas vocês vão lembrar, vocês vão fazer exercício. Oi? Então, vamos lá, né? Vamos em frente. Que é isso? Voltou? Então, esse aqui. O índice de massa corporal de uma pessoa adulta é dada pela fórmula I é igual a mh ao quadrado. M sobre h ao quadrado. Ó, I é igual a m sobre h ao quadrado. Onde m é a massa do corpo. É a massa do corpo, ó. A massa, que é em quilogramas. E h é a altura em metros, né? O índice I permite calcular tá faltando C, né? Se uma pessoa adulta, o índice I permite classificar uma pessoa adulta? Não. O índice I permite classificar uma pessoa adulta de acordo com a seguinte tabela. Homens. A classificação é a seguinte, se I for maior ou igual que 20 e menor ou igual que 25, incluindo os extremos, né, 20 e 25, a pessoa é classificada como normal. O homem. As mulheres entre 19 e 24, incluindo o 19 e o 24. Os homens, ali temos a classificação, né, para levemente obeso e depois para obeso. E ele pergunta o seguinte, calcular o índice I para uma mulher cuja massa é de 64 quilos e cuja altura 1,60. Classifique a segundo a tabela anterior. Então eu quero classificar uma mulher com aquela massa e com aquele peso. Simples, né? I é igual. A massa da mulher é 64 quilos. E a sua altura é 1,60. 1,60 ao quadrado, hein? Isso aqui vai dar 64 dividido por 1,6 dá 2,50... Não. 2,56, né? Deixa eu ver. Tá, 2,56. Então, 64 dividido por 2,56. Como? Não. Vai dar menos que 32. Hã? 25 exato, olha que bonitinho, 25 exato. Então, vamos lá para mulher, hein? Ó, maior que 24 e menor ou igual a 29. Essa mulher é? Alô? Levemente obesa, né?
Isso, boa definição. Tá? Tranquilo? Ó. A gente foi fazer, eu peguei, botei aqui, ó, 64 dividido por 2,56. Ele já pegou e falou a resposta. Isso é muito cômodo, mas vamos combinar o seguinte, na hora vocês têm que saber fazer isso aqui. Todo mundo sabe fazer isso? Se não sabe, não. Tarefa, tem que dar uma treinadinha nisso, tá? Ó, tirei a vírgula, 1, 2, então eu boto 2 casas aqui, agora eu faço a divisão. Perfeito? Tem que treinar isso, tá? Porque isso vai acontecer na prova, né? E a chance disso acontecer na prova é muito maior do que qualquer um desses conteúdos aí cair, né? Claro. Tá? Então tem que treinar isso, hein? E tem um gabarito em casa, né? Calculadora. Inventa a divisão, que daí é legal. Ah, pega lá, fala o número, 7,47. Pronto. Dividido por 0,037. E manda a conta na mão, depois confere na calculadora, vê que errou e treina mais, né? Tá? Vê que errou, confirma que errou e treina, claro. Vamos fazer um intervalinho e depois a gente tem B. Que fala assim, ó, qual é a altura mínima? Qual é a altura mínima para que o homem cuja massa seja de 97,2 kg não seja considerado obeso? Quando é que o homem é considerado obeso? Quando ele tem um I maior que 30, ok? Então a altura mínima é considerar I igual a 30, né? Quando for igual a 30, ele tem a altura mínima, ok? Quando o I dele for igual a 30. A altura mínima para I igual a 30, perfeito? Ele não é considerado obeso. Qualquer coisa um pouquinho maior que 30, ele já é obeso, ok? Então a gente faz isso, ó. B. A massa do cara, ele vai ter que ser alto, hein? É 97,2 kg. Então, I é igual a M sobre H ao quadrado. Aí eu faço o seguinte, I, a gente botou 30 como limitante. M é 97,2 e aqui eu tenho H ao quadrado, ó. Posso tratar isso aqui como uma proporção, né? Ou pego o H e passa multiplicando, que é a mesma coisa? Vai ficar assim, ó. H ao quadrado é igual a 97,2 dividido por 30, perfeito? Então eu vou ter que H ao quadrado é igual, quanto é que dá 97 dividido por 30? Alô? Vamos fazer. 97,2 dividido por 30. Ó, tira a vírgula, acrescenta um zero aqui, perfeito? E... Tá, aí também não dá para competir comigo, né? Ó, então, não dá para competir com vocês, né? Então, dá 3,24. A rigor, o que acontece quando H ao quadrado é igual a 3,24? H é igual a mais ou menos a raiz de 3,24. Vocês lembram disso? Só que não tem sentido a altura negativa, então eu posso tirar o negativo dali, perfeito? E agora tem isso aqui, ó. Eu preciso encontrar a raiz de 3,24 e não me vem com calculadora agora não. Como é que eu acho essa raiz? Então, alguém quer pegar essa conta aqui? Não? Olha, tem 2 métodos para se achar raiz assim desconhecida, tá? Meu Deus, imagina o que eu estou tomando. Água com cal, né? Ó, a raiz quadrada de 3,24. Então, eu já começo por aqui, né? Eu pego isso aqui, ó, e é 324 sobre 100, perfeito? Passo para a forma fracionária, né? E a raiz, isso aqui é a raiz de 324 sobre a raiz de 100.
Mas a raiz de 100 está mais na cara que o nariz, né? É 10. Ok? E agora a raiz de 324. Tem a maneira clássica. 324. Fatoração única do 324. Dá por 2 porque é par. 2 vezes 1, 2. Para 3, 1. 2 vezes 6, 12. Tá certo? 2 vezes 1, 2. Para 3 sobra 1. 2 vezes 6, 12. 2 vezes 2, 4. Então, dá por 2 novamente. 2 vezes 8, 16. 2 vezes 1, 2. Não dá mais por 2, mas dá por 3, né? 3 vezes 2, 6. E 3 vezes 7, 21. Dá por 3 de novo. Dá 9. Dá por 3 de novo. Dá 3. Dá por 3 de novo. Dá 1. Aí notem o seguinte, eu vou fazer separado aqui, ó. A raiz de 324 é a mesma coisa que a raiz de 2 ao quadrado vezes 3 ao quadrado vezes 3 ao quadrado. Eu estou agrupando de 2 em 2 porque o índice da raiz é 2, né? E aí eu posso, ó, eu estou fazendo aqui passo a passo. Vocês vão tirar esses passos daí. Posso quebrar em 3 raízes, porque é multiplicação. Somente porque é multiplicação. Então fica a raiz quadrada de 2 ao quadrado, vezes a raiz quadrada de 3 ao quadrado, vezes a raiz quadrada de 3 ao quadrado. Mas olha só, 2 ao quadrado é 4, a raiz de 4 é 2, então é a mesma coisa que só simplificar aqui, ó. Dá 2 vezes. A raiz de 9 é 3, né? Dá 3 vezes. Então isso dá 2 vezes 3, 6, 6 vezes 3, 18. Isso aqui dá 18. E 18 dividido por 10 dá 1,8. O cara tem que ter 1,80. Tem que ser alto, né?